Olá, como você está? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como sempre falo, né? Eu já entro no vídeo dando bom dia, boa tarde, boa noite. Algumas pessoas podem até rir, mas eu não sei a hora que você vai estar assistindo este vídeo, né? Porém, então tá eu aqui lhe desejando um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. E eu estou aqui mais um dia, mais uma vez, da parte do Senhor, trazendo para você uma mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu gosto sempre de enfatizar a data e mostrar, porque, como eu sempre falo, ele me traz a mensagem para o coração, coloca na minha mente o que eu tenho que falar e pede para que vá ao ar no dia que ele quer. Então a mensagem me foi dada ontem, né? Ontem 26, e está aqui. E o tema da mensagem é: aprenda a discernir a voz de Deus e obedecer. E essa mensagem tem falado muito ao meu coração nesses dias, e essa mensagem veio como uma flecha no meu coração, porque o que eu tenho feito nesses últimos dias, o que eu tenho pedido a Deus é para que eu consiga discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus e aos comandos de Jesus, né? Porque é o que eu digo, Deus chama, Jesus prepara tudo e o Espírito Santo nos convence. Então, que nessa manhã essa palavra que entrou no meu coração possa entrar no teu coração, que você possa refletir sobre cada letra, cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada interrogação que for mencionada aqui nesse texto, porque nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Eu fico muito assim, melindrosa, para trazer algo da parte de Deus. Eu peço muita confirmação. Ah, porque você está duvidando? Não, porque não estou duvidando. É porque é algo meu com o Senhor, né? Eu acho isso bom da minha parte com Deus, porque eu não faço tudo de todo jeito, né? E eu sinto que realmente aquilo que Deus está falando, pedindo para falar, é o Espírito Santo que está me direcionando. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica embaraçada com as muitas vozes e de repente a gente termina dizendo ou fazendo algo que não foi Deus, e a gente diz que foi Deus, ou toma uma decisão, ou toma um direcionamento que a gente vê que não foi Deus, e depois a gente vai arcar com os erros, com os nossos erros de tomada de decisão errada e com toda a situação. Então é isso, minha gente, aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho N testemunhos de como eu aprendi a identificar a voz do Espírito Santo na minha vida. E outra, é algo individual, é algo você e Deus, é algo que você precisa aprimorar, né? Porque se você não tiver essa busca, você não vai conseguir entendê-lo. Primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus, né, como seu Salvador, ter comunhão com a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, buscar, né, porque a palavra diz que quem busca, acha, buscar-me-ei quando me achar de todo o vosso coração, e quanto mais a gente procura, mais a gente encontra, e é isso. Então Deus, há muitos anos, né, que Deus fala comigo, há muito tempo que Ele fala ao meu coração, porque o coração é onde Ele habita, né? Ele habita, Ele faz morada no nosso corpo, o nosso corpo é templo e morada dEle, mas eu aprendi a ouvir Ele pela voz do meu coração, e eu vou explicar.
Tem um versículo que diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Mas eu já li livros e diversos livros, o qual eu tive a certeza e a convicção que essa voz que grita dentro do meu coração é a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, traz paz, traz acalento, traz tranquilidade, traz sossego à nossa alma. E é isso. E eu vou ler aqui. Aprenda a discernir e criar uma atitude de vigilância para não misturar facilmente o que julgamos. Para não misturar facilmente o que julgamos. Se é da vontade de Deus ou da nossa projeção, ou se é da nossa vontade. E começando com o versículo, em Hebreus 3, 15, diz assim: enquanto se diz hoje, Deus está dizendo hoje, para mim e para você, se ouvirdes a voz de Deus, não endureceis os corações como na provação. Ele também me deu Provérbios, o 2, o 35, que diz assim: se clama por entendimento e por discernimento, grita bem alto. Se procura por sabedoria, se procura a sabedoria como se procura uma prata e busca-la. Se a gente clama por entendimento, a gente tem que pedir entendimento, pedir sabedoria. É por isso que eu sempre falo que frutos e dons, eles andam juntos. Porque não adianta você ter frutos e você não ter dons, né? Porque um anda do lado do outro. Vou ler novamente o Provérbios 2, 3, 5. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, a buscar-la-á. Como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. E às vezes a gente está orando, e às vezes a gente está pedindo tantas coisas ao Senhor, e a gente não pede o mais importante. Às vezes a gente está pedindo salvação, que tem que pedir. Às vezes a gente está pedindo carro, ouro, tanta coisa material, mas a gente está esquecendo de pedir o que é mais importante, que é o espiritual, né? E assim, eu passei uma época pedindo tantas coisas celestiais, tantas coisas espirituais, que eu esqueci até de pedir as coisas materiais. Porque a palavra do Senhor também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se eu estou pedindo aquilo que é do reino, as coisas terrenas vão vir atrás de mim. Eu não preciso estar pedindo, porque tudo tem um tempo certo, tudo tem um tempo determinado para acontecer na nossa vida, né? Então, quando Deus diz assim: buscar primeiro as coisas dos céus, busca primeiro as coisas de Deus, busca primeiro alinhar a tua vida espiritual com o trono, com a graça de Deus, que aí você vai entender e vai fluir no espírito, né? E é isso, minha gente. E para não ficar aqui só nas minhas palavras, como Deus me deu essa mensagem, eu disse: Senhor, eu vou falar um pouquinho como foi que eu aprendi discernir a voz de Deus. Não sei se muitos sabem, eu acredito que muitos que vão assistir o vídeo me conhecem já, né? Eu vim de uma congregação e estou voltando para ela. E quando eu saí dela, eu saí por obediência, e em total obediência, eu estou em total obediência. Não é fácil você discernir aquilo que vem do Espírito e aquilo que não vem, aquilo que Deus está te falando ou não está. A primeira vez que eu comecei a discernir a voz de Deus faz muitos anos.
Eu estava passando por um processo muito grande. Eu vou tentar resumir o possível para vocês entenderem como foi que eu aprendi a discernir a voz de Deus. Eu estava passando por um processo muito grande, o qual eu tinha me separado do pai das minhas filhas. E foi quando eu me aproximei de Jesus. Eu estava afastada. E uma certa irmã, que era minha vizinha onde eu morava, me levou para um culto. Eu estou resumindo o máximo. Me levou para um culto e ali eu estava totalmente separada de Deus, da vontade de Deus. Eu estava separada, afastada. E estava passando por muitos processos. Mas eu, de vez em quando, eu ia um culto, outro, mas eu não tinha me firmado ainda. Eu não tinha me firmado ainda. E quando eu cheguei nesse culto e começou o culto foi uma bênção. E na hora do apelo, o Espírito Santo usou aquele pastor, o qual ele se direcionou se posicionou para onde eu estava, colocou o dedo olhando para mim. Ele nunca me viu. Foi a primeira vez que eu entrei naquela igreja. E ela me levou e eu fui. E eu estava sentada junto dela. E ele olhou para mim e ele me chamou pelo meu nome. E ele disse assim: Aninha, você está esperando o quê para voltar para mim? E nessa hora eu olhei para ela, ela ficou branca e eu fiquei me tremendo. E eu fiquei lá e eu digo: Jesus, o que é isso? E ela olhando para mim, ela não disse nada. E eu lá, daqui a pouco minha perna começou a tremer, meu coração começou a palpitar, minha mão começou a suar. E ela olhou para mim e fez: Aninha, Jesus está te chamando novamente. E eu disse: eu sei. Simplesmente eu me levantei e fui. E quando eu estava a caminho, aquele dia eu fui a primeira pessoa que chegou lá. E naquele dia que eu estava a caminho, saiu uma irmã, né? De lá no meio do banco, que eu não sei, não sabia nem como foi que ela apareceu na minha frente. E ali ela me abraçou e ela começou a falar línguas estranhas e falar a minha vida. Ela falou tudo, exatamente tudo que eu estava vivendo e que eu estava passando. E naquele dia eu me rendi para Jesus. E depois daquele dia houve outras e outras e outras ocasiões, o qual Deus sempre vinha falando, e eu era uma pessoa que eu escutava a voz, mas eu era uma pessoa desobediente. Eu não entendia, né, o que Deus queria comigo, porque eu já tinha vindo de outras igrejas, mas eu não tinha, assim, não tinha aquela maturidade espiritual. Eu não tinha aquela maturidade espiritual ainda, então eu não entendia aquilo que Deus queria para a minha vida. Hoje eu entendo, né? Não tudo, porque Deus ele não vai revelar tudo para nós, mas ele não nos deixa enganado. Ele fala sim, e você tem que discernir a voz de Deus. E hoje eu entendo e consigo discernir a voz de Deus. E muitas vezes Deus vai deixar a gente passar por situações difíceis, para realmente ele testar a nossa fé, né? Então, que nessa manhã você aprenda a discernir a voz do Espírito Santo, que ela brada, ela ecoa dentro do teu coração. E quando Deus fala ao nosso coração, ele traz paz, ele traz calma, ele traz alívio. E aquela paz, que é a paz que excede de todo entendimento que a Bíblia fala. Então é isso, minha gente, que nesse dia você fique atenta à voz do Espírito Santo, você consiga discernir. Já teve momentos que eu me embaracei, é normal, mas hoje em dia eu peço muita confirmação a Deus para fazer algo. Às vezes eu digo: Jesus, venha cá, pelo amor de Deus, me mostre se é para eu fazer isso, me mostre realmente, me dê um sinal. Não que eu esteja duvidando de Deus, mas é bom a gente pedir
sinais e a Deus, e principalmente na palavra. Deus fala muito comigo na palavra, né? Sempre, Deus fala sempre comigo na palavra, Deus fala comigo através de louvores, Deus fala comigo através de pessoas, Ele fala do jeito que Ele quer, Ele fala através de uma rede social, né? Mas quando a gente está ligada com Ele, então, primeiro, para você discernir a voz dEle, se tem algo que você está pedindo, se tem algo que você colocou diante do altar, fecha a tua boca, fica calado, fica calada, não diz para ninguém, entre em comunhão com o céu e pede sim que Deus mostre, porque Ele vai falar e você vai conseguir identificar a voz dele e a vontade dele na sua vida. Então hoje, tudo o que está acontecendo na minha vida está sobre a direção de Deus, sobre a vontade de Deus. Muitos não entendem, muitos não vão entender, porque é algo você e Deus. Você precisa entender, você precisa discernir, você precisa sim obedecer, respeitar a sua liderança, a hierarquia de onde você está, do lugar onde você está, mas você precisa ter consciência, você precisa ter ciência e convicção de quem Deus é na sua vida, da voz de que você escuta, porque Deus ele vai te testar em tudo, em tudo. Eu já passei por N testes do céu, N testes que eu fico, Jesus, vinha cá, e muitas vezes Deus vai permitir, né, a gente passar pelaquela situação, para a gente amadurecer, para a gente aprender. Então veja só o que aconteceu com Samuel. O que aconteceu com Samuel? A gente sabe que Samuel foi o filho de Ana, né? E Ana entregou Samuel, né? Eu não vou estar aqui falando da história de Ana, mas eu vou estar falando um pouco de Samuel. Então, Samuel, ele era um sacerdote, né? Ele foi chamado por Deus, ele foi entregue para viver ali fazendo a vontade de Deus. Foi a mãe dele que fez esse voto e cumpriu. Mas ele estava ali passando por aquele, o chamado de Samuel. Ele tinha um chamado, mas Deus precisava capacitá-lo. Então, quando a gente tem um chamado, Deus precisa nos capacitar. E a gente tem que entender se realmente a gente está ouvindo a voz de Deus ou ouvindo as diversas vozes. Então, que nessa manhã de quarta-feira você possa discernir a voz do Espírito Santo. E eu vou ler só esse pedaço aqui que está lá em 1 Samuel, o 3, do 4 ao 8, que diz assim: Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De repente o Senhor chamou: Samuel, Samuel. O Senhor se levantou. Primeiro foi assim. Então o Senhor o chamou pela segunda vez: Samuel. E ele se levantou e foi novamente até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora Samuel. Ora Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Deus estava preparando Samuel para o chamado dele. Então, é isso. Muitas coisas Deus vai te pedir. Deus vai pedir para você fazer. Deus vai pedir para que você renuncie. Deus vai... Olha, você não vai servir a Jesus e nem vai cumprir o seu chamado de todo jeito, não, né? Primeiro você tem que entender a voz de Deus, você tem que ter a consciência, você tem que ter a convicção da voz do Senhor na sua vida. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou. Não é até o 8, é até o 10.
Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Quem percebeu que o Senhor estava chamando Samuel foi Eli. E às vezes Deus está falando contigo. E uma pessoa mais espiritual ou mais capacitada está vendo o que tu não está enxergando. Porque você ainda está sendo preparado. E às vezes aquela pessoa vai dizer, presta atenção, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Porque Deus, ele confirma. E lhe disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, o Senhor chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo ouve. E o que eu achei mais bonito nessa passagem, mais lindo nessa passagem, é que foram 3 vezes. E eu tenho um mistério com Deus de 3. Desde que Deus fala comigo, desde que eu consigo discernir a voz de Deus, eu faço. Gente, não é duvidando de Deus, mas é tipo uma prova, porque eu não quero fazer as coisas da minha vontade. Eu não quero, porque eu já fiz muitas coisas da minha vontade e quebrei minha cara, tá entendendo? E hoje em dia eu disse ao Senhor, eu quero ser totalmente obediente a Ti, Jesus. É difícil, é muito difícil, mas eu quero. Então, o número 3 para mim tem muito fundamento. E olha, presta atenção, porque Deus ainda fala por parábola. O Espírito Santo, ele está te ensinando. Então, se você está pedindo algo ao Senhor, se você colocou algo no altar do Senhor, se alguém te disse algo para fazer, se Deus pediu algo a você, peça confirmação, peça. Ele diz para a gente pedir, ele não vai ficar triste, nem vai achar que você está duvidando dele, não. Não vai, porque ele nunca disse isso para mim, porque ele fala. Se ele dissesse assim, não, filha, ele, ao contrário, isso é uma questão de maturidade, isso é uma experiência que eu vou levar para a minha vida, tá entendendo? Para não fazer as coisas de todo jeito, por já ter quebrado tanto minha cara, escutando a voz de tantas pessoas, de autoridades, né? E sendo guiada pelo homem e não pela voz de Deus. Então, em nome de Jesus, quando Deus falar com você, peça direcionamento, peça confirmação. Eu dei a dica, se liga no céu, se liga nos versículos. Eu estou lendo um livro, né? Eu sou guiada em Deus, por Deus em tudo. O que eu leio, o que eu não leio, o que Ele quer de mim, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu aprendi muitas vezes, Deus ele manda tudo. Olha, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Deus não vai só colocar para você ouvir a voz dele, para ele te guiar para fazer coisa boa, não. Não que ele vai guiar você para fazer coisas erradas, mas muitas vezes ele vai colocar situações para você passar difíceis. Inclusive é a série das pregações da igreja onde eu congrego essa semana. Então Deus, ele muitas vezes vai te permitir passar por momentos difíceis, onde você vai aprender a discernir a voz de Deus, a discernir o comando de Deus e ter a convicção que Deus, ele está no controle o tempo todo. Então não se desespere, nada, exatamente nada sai do controle de Deus. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Deus permite tudo, tudo é permissão de Deus. Se caiu, se chorou, se levantou, se saiu, se voltou, se gritou, se calou. Gente, tudo é permissão de Deus. Tudo é para uma finalidade, tudo é para um propósito, tudo é para um alvo.
Então, em nome de Jesus, às vezes você não está ainda alcançando aquilo que você tanto almeja, ou aquilo que Deus até já falou, porque você está embaraçado, ouvindo tantas vozes. Você tem o Espírito Santo. A partir do momento que Deus te chama, que Jesus te aceita no céu, que é você que aceita ele, mas que ele te recebe do céu, que está lá e teu nome escritinho no livro da vida, só você pode fazer com que esse nome, eu digo assim, eu acredito assim, tipo uma faculdade, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado no céu será ligado na terra. Eu digo assim, uma vez que a gente entra numa faculdade, né? A gente faz a matrícula, faz aquele processo todinho e fica lá no registro, né? Fica lá registrado. Se você desistiu, mas está lá. Hoje em dia eu não sei como é que está o sistema de hoje em dia, se deleta com certo tempo, que é justamente o que acontece no céu. Eu acredito que uma vez que Deus nos chama e Ele escreve o nosso nome no livro da vida, o livro está lá. O nome está lá no livro, né? No dia certo, que Jesus vai fazer a chamada, aí vai caber a mim e a você. Está lá ou não. Porque Ele também, Ele vai te testar em tudo, até nisso. Gente, eu estou passando por cada test drive do céu, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E eu estou grata, e eu estou glorificando a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu estou vendo a mão de Deus na minha vida em tudo. Porque tudo trouxe crescimento à minha vida, tanto física como espiritual. E eu estou lendo um livro, eu estava lendo um livro em dezembro, o qual tive a direção do Espírito Santo, né? E Deus sabe porque está mandando você estar lendo esse livro. Nada que você faz é por um acaso. Um livro, um versículo, um devocional, tudo tem um propósito, uma finalidade. Se ele não for usado agora, mas você vai usar ele depois. Então, em dezembro, Deus me colocou para ler um livro. No final de novembro, foi no final de novembro e no meio de dezembro. Em dezembro eu terminei. Não, terminei no começo de janeiro. Foi até o poder da intercessão. Eu tinha comprado este livro e não tinha lido ainda, ele estava fechado. Como este que eu estou lendo agora, né? Eu tinha ganho ele numa conferência que eu fui, né? Junto de outro livro, inclusive um livro de Luciano Subirá, que é esse livro aqui. Eu super indico, não estou fazendo propaganda, porque eu não sou garota propaganda de ninguém, né? Eu sou influenciadora de Jesus. Eu vim aqui para pregar as boas novas do Evangelho, mas eu não posso deixar de compartilhar com você aquilo que é tão edificante e aquilo que é bom. Então, assim, eu estou lendo esse livro e tudo que eu estou vivendo, o livro está falando. Inclusive, até essa ministração, essa pregação, eu vou dizer uma pregação que Deus mandou eu trazer para você nesse dia. Então, preste atenção, te enche do que é bom, te enche da palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Não existe lugar melhor para você correr que para a Bíblia. A minha está aqui, que eu também estou lendo, inclusive estou em 1 Samuel, né? E, olha, eu fico assim, eu digo, Jesus, como tu alinha tudo, é uma alinhação que Deus faz, uma coisa, um mover, que só que realmente está focado no céu, que está assim, vidrado nas coisas de Deus, entende o que eu estou falando. Então, muitas vezes, pessoas vão dizer, é doida, não sei o que. E presta atenção, não deixe ninguém ofuscar a voz de Deus dentro do seu coração. Não deixe ninguém embaraçar o que Deus falou para você.
Não deixe, não permita, não permita. Porque lá em Eclesiastes, o 10, o 4 diz: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. E presta atenção, obedeça. Obedeça. Obedeça a sua liderança. Obedeça a hierarquia do lugar onde você está. Mas antes de tudo e de todas as coisas, obedeça a Deus. Se for preciso você desagradar, seja quem for, para agradar a Deus, desagrade. E entregue no altar do Senhor. Porque o Deus que tem falado comigo, o Deus que eu creio até os ossos, como eu digo, eu creio em Deus até os ossos. Ele não me deixa envergonhada nunca, nunca. Deus nunca me disse algo para não acontecer. Glória a Deus por isso. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou a canela de fogo, não é porque eu sou o vaso escolhido de Jesus, não. É porque eu obedeço e eu aprendi a discernir a voz do Espírito Santo. E se tiver que eu deixar de escutar todas as vozes, eu tapo todas as vozes. Mas a voz de Deus tem que ecoar dentro do meu coração e fazer morada perpétua. E eu não estou nem aí, para o que as pessoas falam, para o que as pessoas dizem, para o que as pessoas caluniam. Olha, Deus tem me colocado em algumas situações. Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Deus tem tirado, Deus tem limpado, Deus tem preparado. Que eu estou feito uma criança na presença do Senhor. Diga aí, uma mulher com 52 anos, vai fazer 53, está feito uma criança. É porque na presença do Senhor a gente fica feito criança. E principalmente quando a gente tem consciência, ciência e convicção de quem Ele é em ti e de quem tu é nele. Então, não permita que as vozes contrárias te tire do teu propósito, te tire do teu alvo, te tire do teu foco. Deus, Ele vai criar situações para que o teu propósito seja cumprido aqui na terra. Então, se Deus te fez um propósito, se Deus te fez um chamado, se Deus te fez um chamado, se Deus te fez uma promessa, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Que eu sempre digo, a maior promessa que nós temos que ter convicção é de morar no céu, é da nossa salvação. Ele prometeu a nossa salvação e essa promessa nada invalidará, nada, nem ninguém, só você, se quiser perder a sua salvação. Mas que nessa tarde aprenda a entender a voz de Deus. Em Eclesiastes, vou ler de novo, Eclesiastes 10, o 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Então, olha, presta atenção. Se Deus disser, sai, sai. Deus. Se Deus disser, fica, fica. Se Deus disser, é isso, é isso. Se Deus disser, não é isso, não é isso. Porque às vezes as pessoas querem impor a vontade delas na nossa vida. Então até isso você tem que prestar atenção. Porque aquilo que é para ela, aquilo que é para mim é para mim. Então Deus, Ele vai mostrar onde você tem que ministrar, o que você tem que ministrar, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Ele vai te guiar, mas você precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Amém? E é isso, essa mensagem foi um pouco demorada, mas eu creio que ela já causou
deixa eu dizer, eu digo que a palavra do Senhor, ela causa um movimento dentro da gente, né? Porque depois que ela entra, a gente começa, ó, ingerir ela, ingerir, e ó, fica aqui, ó, porque ela sai daqui e fica aqui. Então, que nessa tarde, que nesse dia você possa entender a voz do Espírito Santo, você possa discernir a voz do Espírito Santo. Não fique embaraçada, não saia da sua posição sem Deus mandar. Se Deus mandar, saia, se Deus não mandar, não saia, né? E é isso, escute a voz de Deus e obedeça, porque não é só sobre escutar, é sobre escutar e obedecer, né? Porque pode se levantar contra você o espírito do governador. Mas se você tiver a plena convicção do que Deus falou, acabou-se. É você e Deus e você. Amém? Boa quarta-feira. Shalom.